2, e o versículo 4 e o 5. Eu acho tremendo os temas que Deus tem colocado nos corações durante este ano. São temas impactantes, que estão nos aproximando mais de Deus. Cada vez que eu medito, que eu estudo um tema, eu estou ficando mais crente. Porque antes de pregar para vocês, eu tenho que primeiro absorver. E aquilo que a minha vida está necessitando, eu já vou pegando a minha parte. Já vou colocando tudo no devido lugar. Apocalipse capítulo 2, o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Amém. Esta palavra é uma palavra de advertência. É uma palavra de advertência. É Deus chamando a atenção da igreja de Éfeso, e nessa noite chamando a nossa atenção aqui na igreja de Brisa do Lago. Glória a Deus, aleluia. Aqui tem brisa, né? Então tem descanso. Então se tem descanso, tem trabalho, porque só descansa quem trabalha. Amém? Glória a Deus. E nós vemos que esta é uma das igrejas. E quem escreveu? E quem teve a visão? João. E eu acho lindo pregar sobre a vida do apóstolo João. O livro de Apocalipse é o livro da revelação. Tem coisas que nós estudamos, tentamos entender e não conseguimos entender. Porém, aquilo que nós não entendemos é porque é mistério. Mas aqui está tudo que aconteceu, que vai acontecer e que já estão acontecendo. Então Deus, Ele trabalha no presente, trabalhou no passado, trabalha no presente e continuará trabalhando no futuro. Porém, tudo quanto Deus tem para a sua igreja, Ele revela, Ele mostra. Muitas das vezes a revelação é tão pequena que nós não entendemos, achamos que não é nada. Mas quando acontece, aí você diz: bem que Deus me advertiu, bem que Deus me revelou, bem que Deus me mostrou, e eu não havia entendido. Glória a Deus. E o apóstolo João era o último dos apóstolos nesta época, porque João já estava aproximadamente com 90 anos de idade, e era o último apóstolo que estava vivo. Os outros já estavam mortos. E João foi levado cativo, foi levado prisioneiro no tempo da perseguição. E ainda tem crente que pensa que tempo de perseguição é isso que a gente vê hoje em dia. E não é. Sabe? Tem crente hoje que são tão tolos, desculpa, a palavra já saiu, que acha que perseguição é não ter oportunidade para cantar. Acha que perseguição é não ter oportunidade no ciclo de oração para pregar. Acha que perseguição é porque o pastor não viu e não colocou ele para sentar aqui. Acha que perseguição é porque alguém passou e não falou com ele. É verdade. E eu vim aqui para te dizer que perseguição foi esta. Glória a Deus. No tempo do imperador ou do governador Dominiciano, ele decidiu perseguir
a igreja do Senhor. E ele foi comparado com Nero. O que foi que Nero fez? Nero, ele foi tão mau, tão perverso, que ele tocou fogo na sua própria cidade. Olha só que perversidade. Mas ele tocou fogo na sua própria cidade. E o que ele fazia com os cristãos? Coisas absurdas. Ele tocava fogo, mandava tocar fogo nos cristãos. E quando eles estavam em chamas, o seu jardim era iluminado com o fogo, com aquela chama dos corpos dos cristãos. Perseguição, irmãos, é isso. É morrer por amor à obra de Deus. Perseguição não é ficar bochechudo. Perseguição, oh Espírito Santo, é o que a igreja primitiva passou. Aleluia, glória a Deus. Perseguição é isso. E aqui no templo não é lugar de perseguição. Aqui no templo é lugar de adorar a Deus. É lugar de sentirmos a presença do Todo-Poderoso. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Dentro da casa do Senhor e fora também é lugar de termos comunhão. Oh, Espírito Santo. E Nero fez tudo isso. E Domiciano era comparado a ele. Já tinha matado muitos cristãos. Já tinha matado alguns apóstolos. E agora? Agora pega João. E João é levado para a ilha de Patmos. Lá, eles trabalhavam nas minas de carvão. Você consegue imaginar? Seu pastor com 90 anos, exilado numa ilha, aprisionado numa ilha. Só que tudo quanto Deus faz, ou permite, Ele tem um propósito. Você está aqui porque Deus tem um propósito nisso tudo. Nós chegamos aqui porque Deus tem um propósito nessa noite. Porque se Ele não tivesse propósito na minha vida nessa noite, eu não chegaria aqui. Ele tinha enviado outro. Mas nessa noite Deus também tem um propósito. Então João é levado. E por que ele foi levado? Porque ele amava a obra do Senhor. E ele foi levado prisioneiro por amor à obra do Senhor. Mas vamos adiante. Mas houve um dia que João teve uma visão. E ele viu Jesus glorificado. O próprio Jesus. Mas antes de ver, ele ouve uma voz. Só que a sua voz era diferente. Era a voz como de trombeta. Era a voz como muitas águas. Eita, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. João estava acostumado a ouvir uma voz que dizia: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Voz como homem, porque quando ele estava aqui na terra, ele estava homem. Só que depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele se apresenta glorificado como Deus. E João ouve uma voz. Mas antes de ouvir a voz, ele ouve também. Aleluia, glória a Deus. Ele ouve a voz de Deus falando com ele, de Jesus falando com ele. E dizendo: João, o que vês, tu escreve. Escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. Veja como Deus é especialista em dar até o teu endereço. Ele fala, irmãos, com detalhes, sabendo exatamente para quem estava sendo direcionado
as cartas. Escreve João as 7 cartas. As 7 igrejas da Ásia. E João, quando ouve a voz, com certeza, ele foi impactado. E ele se virou para ver quem falava com ele. E ele disse que quando se vira, ele viu 7 cartiçais de ouro. 7 cartiçais de ouro. E no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E ele passeava no meio dos 7 cartiçais. E quando João viu, ele não aguentou e caiu. E ele é tão direto em falar que ele disse: eu caí como morto. Mas Jesus se aproxima dele, coloca a mão no seu ombro ou do seu lado e diz: João, sou eu. Irmãos, isso é tremendo. João, sou eu. Sou eu, João, que estive morto, mas eu estou vivo. Aleluia, aleluia. E João diz, no primeiro capítulo do livro de Apocalipse, que os seus cabelos eram brancos como a neve, eram brancos como a alva lã. Eita, aleluia. O seu rosto brilhava como o sol, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. E os seus pés eram calçados. Meu Deus. Olha, irmãos, toda vez que eu medito, eu estudo esse primeiro capítulo, eu choro, porque eu sinto Jesus bem pertinho de mim. E eu não consigo imaginar. Eita, aleluia. Quanta grandeza é o nosso Deus. Como é? Os seus pés eram calçados como bronze polido saindo da fornalha. Aleluia, glória a Deus. No seu peito estava cingido com um cinto de ouro, e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. E Jesus diz assim para João: João, sou eu, o que estive morto, mas eu estou vivo, eu voltei, eu ressuscitei. Aleluia. E tem mais uma coisa, João: eu tenho a chave da morte e do inferno. Oh, Espírito Santo, eu tenho, João, a chave da morte e do inferno. Então, João, o que tu vê, tu escreve. E a primeira carta, irmãos, foi exatamente para a igreja de Éfeso. A maior igreja, a igreja sede, a igreja da capital, a igreja central, a maior igreja, em um lugar rico, em um lugar de idolatria. Aleluia, glória a Deus. Porém, Deus, ele é especialista em transformar. E ele disse: João, tu escreve. Porque Paulo, ele fundou a igreja de Éfeso. Paulo passou 3 anos em Éfeso, evangelizando, pregando. Sabia disso? E ali Paulo firmou uma igreja poderosa. Meu Deus, aleluia. Paulo firmou uma igreja, irmãos, cheio da presença de Jesus. Que o povo estava voltando-se e se arrependendo. O povo estava sendo transformado nos dias de Paulo.
o povo estava sendo transformado. Lá tinha o centro, a imagem da deusa Diana. E tinha também fábrica de ídolos, que fazia os ídolos. Então você já dá para imaginar como era esta cidade antes do Evangelho, antes de Paulo começar a evangelizar. E a história diz que o povo se arrependia assim com muita facilidade, porque, irmãos, quando o Espírito Santo descia para cá no coração, sabe, quem está pecando diz: eu não vou pecar mais. Oh, aleluia. Abandonou os ídolos. Irmãos, foi isso que aconteceu. Juntaram todos os ídolos, todas as imagens. Aqueles que se arrependeram levaram para a praça pública. E sabe o que fizeram? Chegaram lá, tocaram fogo e destruíram os ídolos e as imagens. Por quê? Porque só existe um Deus e somente a Ele nós devemos adorar. Somente ao Deus Todo-Poderoso nós devemos render culto e ações de graça a Ele. Não se dobre a outro Deus, porque não existe. Aleluia. Aí depois de 40 anos, Jesus se apresenta para João e diz: escreve a igreja de Éfeso. Por quê? Porque ela tem abandonado o seu primeiro amor. E ali, irmãos, quando começa o capítulo 2, porque é a primeira igreja, é a primeira carta. É a primeira carta. Sabe? Aí o Senhor começa dizendo assim, ó: ao anjo da igreja que está em Éfeso. Quem é o anjo da igreja? É o pastor da igreja. A carta, ela tem endereço certo, ela tem direção. Olha, João, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E diz assim: estas coisas diz aquele que tem conservado as 7 estrelas em suas mãos. Eu acho que quando Jesus diz assim: olha, direciona esta carta ao anjo da igreja, mas começa dizendo assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso. Fala para ele assim: que aquele que conserva as 7 estrelas na sua mão. Porque na visão de João, ele viu quem? Ele viu Jesus, né? Passeando onde? No meio das 7 igrejas, passeando. Você consegue contemplar Jesus passeando? Você consegue contemplar Jesus passeando? Ele estava passeando. E como é que se passeia? Se passeia assim, irmãos, ó. Entra no canto, vai por aqui, sai acolá. Ele estava passeando. E quando se passeia, dá para se olhar os detalhes. Porque está se passeando, está olhando. E está o quê? Observando. E aquele que é santo, o grande e todo-poderoso, ele passeia nesta igreja. Neste lugar. Ele diz: eu estou aqui, eu passeio aqui, eu ando aqui, eu contemplo tudo, eu vejo tudo.
minha mão. Na hora que João viu, as estrelas estavam na sua mão. Mas depois ele disse: fala para ele que eu conservo. Conservar é diferente de pegar. Você está ligado? Quando ele diz eu conservo, ele está dizendo assim: pastor, eu guardo, eu escondo, eu protejo, eu dou saúde, eu dou livramento. Oh, aleluia. Então não adianta ninguém querer tocar em pastor. Não adianta ninguém querer tocar nas estrelas. Aí alguém prega e diz assim: a estrela quem brilha é ele. Mas na Bíblia diz que a estrela é o pastor. E agora? E agora? É açúcar. E ele tem o quê? Na mão as estrelas. E ele está falando conosco nessa noite: não toque nas minhas estrelas, porque sou eu que tenho conservado. Pode ter imperfeições, mas eu tenho conservado. Manda a súria. Para de olhar para o homem e querer ver só perfeição. Quer ver perfeição? Fica olhando para Jesus. Quer ver perfeição? Começa a olhar somente para Jesus. Para Jesus. Porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é sublime, Ele é o dono da nossa vida. E Ele está aqui. Ele está aqui. Diz ao anjo da igreja que eu estou com ele na minha mão e sou eu que conservo ele. Sou eu quem guardo. Sou eu quem ajudo. Sou eu quem capacito. Sou eu quem faço todas as coisas. Diz mais assim, ó: conheço as tuas obras. O Senhor diz: eu ando no meio da igreja e conheço as tuas obras. E o Senhor fala conosco nessa noite dentro desta palavra: eu conheço as tuas obras. Ele conhece as nossas obras. Tudo quanto nós fazemos, Ele diz: eu conheço, eu vejo, eu contemplo. E não adianta querer se esconder, porque eu vejo, eu conheço. Eu conheço as tuas obras. Aí essa igreja, irmãos, a igreja de Éfeso, ela recebe elogios. Ela recebe muitos elogios. Por quê? Porque foi uma igreja que começou, que cresceu, que não era uma igreja preguiçosa. Quando ele diz: eu conheço o teu labor, eu conheço o teu trabalho, eu sei que vocês são perseverantes, eu sei que vocês são pacientes na perseguição, na tribulação. Porque se tem um povo que é trabalhador, é um povo chamado crente, irmãos. E quando aparece um preguiçoso, aí a palavra mesmo ensina, pastor, e diz assim: vai ter com a formiga. Dentro da palavra tem tudo quanto nós precisamos. E é por isso que é bom pregar a Bíblia. Porque dentro da palavra não existe engano, não existe mentira. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, eu conheço o teu trabalho. Será que Jesus não viu o quanto vocês trabalharam para estar aqui hoje nessa festa? Será que Jesus não viu o quanto as mães correram para os seus filhos estarem aqui tudo sentadinho, comportado, ouvindo a palavra? E quem pensar que eles não estão guardando, ele está guardando. Ele está guardando. Porque eu já preguei em um determinado lugar e já chegou uma criança para mim, quando terminou o culto lá na porta, disse: irmã Jeane, Deus me deu a minha vitória. Eu olhei assim para a menina, desse tamanho. Amém, minha querida. Aquela palavra, eu creio que Deus vai fazer dentro da minha vida. Eu sou pequena. Eu
só vendo. Deus começou a falar comigo, irmãos, quando eu tinha 7 anos, Deus me fazia promessas, que eu estaria pregando nos altares. Agora você tem que segurar a promessa de Deus e dizer: eu não abro mão do meu chamado, daquilo que Deus tem projetado para a minha vida. Eu não abro mão e acabou. Foi Deus quem prometeu. E quando alguém tenta fechar uma porta, Deus abre portões, escancara e despasse, porque eu sou contigo. Aleluia. Aí o Senhor diz: eu conheço os trabalhos das tuas mãos. Eu vi o quanto vocês trabalharam. Eu vi o quanto vocês perseveraram. E o Senhor estava falando com aquela igreja de Éfeso, e está falando conosco nessa noite também. Eles eram pacientes na perseguição, na tribulação. Imagina uma cidade toda queimaram os ídolos. O que aquele povo não passou? Mas eles perseveraram na palavra, na doutrina. Oh, aleluia, glória a Deus. Vocês são pacientes. Mas tem uma coisa que eu tenho contra ti. Eita, Jesus. Porque todo o Apocalipse tem, nas 7 cartas nós vemos assim: o Senhor dá os elogios e depois dá as advertências, a correção. E nessa noite Deus tem palavra de vitória, palavra de vida, e tem palavra de correção também para os nossos corações. E é por isso que Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. E Ele sempre está cuidando de nós bem direitinho, bem direitinho. Nos mínimos detalhes Jesus está cuidando de nós. Quando nós achamos que está muita coisa, Ele diz: peraí, vem para cá que eu vou tratar contigo, eu vou ter um encontro contigo novamente. Você está saindo do lugar, você está saindo da posição, e você precisa ficar no lugar da bênção. Aí o Senhor diz: olha, na sua palavra, na palavra, irmãos, a palavra de Deus é tremenda. Ele diz assim: eu tenho porém contra ti. Ele estava falando com quem? Com a igreja. Eu tenho porém contra ti. E eu acho tremendo, porque enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu vi exatamente a nossa igreja dentro dessa palavra. Nós sabemos que as 7 cartas, ou as 7 igrejas, são todas elas estão dentro da nossa igreja. Todas. Porque não dá, o tempo não dá para a gente entrar em detalhe. Mas as 7 igrejas, está tudo aqui dentro. Esmirna, está aqui dentro. Tiatira, está aqui dentro. Filadélfia, opa, olha, eu estou aqui dentro. Laodiceia, está aqui dentro. Está tudo juntinho. Aí o Senhor manda as 7 cartas, e para onde é Deus diz: prega as 7 cartas para a minha igreja, porque está tudo dentro. E doa em quem doer. A palavra é esta. Eita, aleluia, glória a Deus. Tenho porém contra ti que desprezasse o primeiro amor. E é exatamente isso que está acontecendo nos dias atuais. Muitos de nós têm desprezado ou esquecido do primeiro amor. E eu vim aqui nessa noite para você fazer uma reflexão. Como era a nossa vida, a sua vida, a minha vida, há 20 anos atrás? Oh, aleluia. Ai, na minha vida era de muita prova. Mas eu não quero saber das suas provas. Eu quero te perguntar, e não me responda: você orava mais ou orava menos? Menos nós oramos hoje. Antes nós orávamos mais. É a realidade dos nossos dias. E por que esses temas? Para nos acordar para as coisas espirituais. O Senhor diz: eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. E como é abandonar o primeiro amor? É se desviar? Diretamente não. É estar dentro da igreja e não sentir mais amor pela obra. É estar aqui dentro da igreja e olhando para o relógio dizendo: é 9 horas, pregador
terminar agora. Eu preciso ir para casa. Lhe chego. E chega em casa. Eu não vou dizer. Olhar para mim assim. Eu não vou dizer. Eu só quero que você faça uma reflexão. Irmã Jeana, os dias estão maus. Em todo tempo os dias estão maus. Quando eu era criança, papai me deixava ficar na porta só. E hoje como é? Do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Passa chave o cadeado. Passa o portão. Fecha o portão. É do mesmo jeito. Mas a palavra não é literalmente para este lado. Não. Eu quero te dizer nessa noite que tem muitos que estão aqui e o seu coração está lá fora. Muitos estão participando de um evento, mas não sentem mais a essência.